Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live, né? Estamos aguardando o Juarez Filho, ele acabou de solicitar aqui. Olá, Juarez, tudo bem? Boas, tá bom? Beleza? Deixa eu só Tudo em ajeitar aqui a paz. minha posição da minha câmera um pouquinho. Pronto, agora melhorou um pouco. E Tá aí, tudo ótimo. bem? Tudo bem. A internet aqui em São Paulo, ela paralisou agora há pouco, paralisou uns 15 minutos. Agora Sério. que voltou. É, É a quantidade de pessoas fazendo lives. pode ser, pode ser. Todo mundo em quarentena. Aqui, geralmente, no meu Instagram, aparece essa hora e lá para as 9 da noite. Muita gente fazendo live ao mesmo tempo, né? Sim, Agora vamos ver que conteúdo que surge dessas lives, né? Porque eu acho que tem muita coisa que termina não se aproveitando nada, né? exatamente. É muita informação, né? É muita Isso. informação. Mas E então, aí? Jorge, vamos falar aí dos nossos assuntos, nossas visões aí da economia e de como os investimentos estão sendo alterados nesse cenário que a gente está difícil, né? De mudança com queda de bolsa, um dólar subindo com força, e alguns investimentos que precisam segurar aí também o portfólio das pessoas, né? Para isso que vale a pena a gente estar conversando hoje também, não é isso? Não, sim. Eu acho que nesse momento, todo o pessoal, os empresários, as pessoas, os trabalhadores também, tem que ter muita paciência, porque é um momento um pouco inseguro, né? Ao mesmo tempo que você tem muita informação, igual você acabou de dizer, muitas delas acabam não tendo muito proveito. Então, eu acho que agora que estão começando a sentir o que de fato é essa doença, como é que se comporta com ela, quais os cuidados que deve se ter. Eu acho, inclusive, que depois que se sair dessa crise, as pessoas vão ficar menos doentes por outras coisas também. Porque a higiene, os cuidados aumentaram muito, né? As pessoas tendo É, cuidado. isso. Então, isso vai Agora, acabar acontecendo. mas o momento atual a gente tem um pequeno problema. Assim, esse ano foi um ano de crescimento da dengue vertiginoso, certo? E a gripe H1N1 também está chegando muito forte esse ano. Então, está sendo muito prudente o governo antecipar a vacinação, porque muitas pessoas estão pegando H1N1 e a gente não sabe se elas estão com H1N1 ou se elas estão com o coronavírus, porque os sintomas são muito parecidos. Eu sou casado com uma médica, e ela tem me atualizado muito sobre essa parte de saúde. Inclusive, a gente vive um debate aqui constante sobre o tipo de lockdown, né, o tipo de quarentena que deve ser feito. Eu, como economista, preocupado com o lado econômico da coisa, né, tentando ver se a gente consegue antecipar a mudança desse lockdown, e ela, como médica, tentando seguir muito a linha do Mandetta, né, para que a gente tenha um lockdown horizontal o mais longo possível. Claro que a combinação dessas duas coisas é fundamental, porque não adianta você também liberar e acontecer o que aconteceu na Itália, né, de você ter que voltar com muito mais força e com um pico ainda maior de contágio. Mas é algo bastante preocupante para a gente, né, ver muitos empregos sendo destruídos, né, em grupos de WhatsApp que você também deve fazer parte. A Sim, gente, bastante. a gente recebe vários vídeos, né, de demissões acontecendo em massa e um certo retardo, né, do governo em tomar decisões para que cheguem logo lá na ponta, né, principalmente das pequenas, médias empresas que contratam muitos trabalhadores. Né? Mas deixa eu fazer uma colocação para você que eu percebo que tem que se tomar cuidado. Imagina uma corrida de carro em que se para a corrida por um acidente. E tem os carros com os motores fortes e os carros com os motores mais fracos. Quando volta a dar novamente a largada da corrida, os carros com motores fortes, eles já saem lá na frente. Os com motores fracos, eles vão ficando bem para trás, bem para trás. São os países que estão em desenvolvimento, o que acaba gerando um problema. Por exemplo, Estados Unidos, China,
Alemanha, são países que têm uma capacidade de recuperação muito rápida. Lá na China, em Xangai, por exemplo, eles constroem um prédio em 15 dias. Aqui nós construímos um prédio em 1 ano, 2 anos. Então, a diferença de cultura, de mão de obra, cultura de outros aspectos, é muito grande. Então, nós somos afetados de uma forma diferente. Nós somos afetados de uma forma diferente. Talvez seja essa a preocupação do governo, a preocupação em ele fazer isso. A China hoje é uma grande potência, né? Ela é uma grande potência, infelizmente acabou saindo de lá esse vírus. Os canais do mundo, o de Suez e outros canais, a China está tipo, dando estrutura para esses canais, para funcionar, para fluir, porque lá tem muita gente para trabalhar. Então, eu acho que o mundo, há um tempo atrás, ele pegava pessoas do Brasil e levava para o Japão para trabalhar no Japão. Porque queriam mão de obra, uma mão de obra talvez mais barata, uma mão de obra mais objetiva, ou coisa assim. Então, a China já tem muita gente. Eu vi uma notícia ontem que a China está atacando, aliás, o Japão está atacando muito a China por causa disso. Alguns empresários americanos estão abrindo um processo altamente alto de valores contra a China, mais ou menos isso. Então, e você anda pelo mundo inteiro. Eu fiz uma viagem de navio esses tempos atrás agora, graças a Deus, não entrei nesse corredor aí de navios contaminados, mas eu comprei uma lembrança para um amigo meu, lá perto de Miami, lá numa ilha, aí cheguei e entreguei para ele, Made in China. Made in China. Então, a China, ela produz para o mundo hoje. Ela produz. Eu tive na China por 2 vezes. Eu tive a China 5 anos atrás e tive na China o ano retrasado, no começo do ano passado. Eu tive lá numa feira de voltaica, de essa energia solar. Então você percebe assim que eles estão tecnologicamente produzindo muito. Estão produzindo muito. Então o mundo acaba dependendo da produção da China. Eu fui ver na época eu fui ver um moinho lá na China, por exemplo. Esse moinho que eu fui ver, aqui no Brasil ficava 1,5 milhão. Na China ficava praticamente 700 mil, metade do preço. Então, como que vai concorrer? É melhor você pegar e na China comprar, você tira a mão de obra daqui e exercita a mão de obra lá. E nós vendemos o aço, o ferro, coisas assim, para poder suprir a nossa necessidade de maquinários. Então, é uma coisa assim um pouco complicada nesse aspecto. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com tudo que está acontecendo, mas nós devemos pensar como é que nós vamos fazer depois, como é que vai ser a nossa arrancada novamente. Mesmo com o nosso motor, assim, que não tenha tanta potência igual aos outros, como poderia ser feito isso? Nós estamos falando, por exemplo, de ouro, né? A China é o maior produtor do mundo de ouro. Eles são. Lá na China, as minas dele produzem mais que o mundo inteiro. Então, Juarez, complementando o que você está dizendo e concordando em grande parte, o nosso motor realmente ele é mais fraco e tem sido mais fraco há um bom tempo, porque a gente tem, desde que a crise se instalou aqui no país, em 2014 para 2015, que a gente tem tido muitos déficits primários, diferente, por exemplo, da Alemanha, que tem vários anos de superávit primário. Então, lá eles conseguem gastar sem medo de consequências desastrosas, né? E aqui a gente já tem uma situação de déficit, e nesse ano o déficit vai ser ainda mais elevado por conta disso. Então, realmente, as medidas elas não vão acontecer aqui no mesmo tamanho desses países já desenvolvidos, que tem muito caixa para gastar, e vão trazer consequências futuras, né, nos anos seguintes, que vão ser muito pesadas aqui para as nossas contas públicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para também não gastar além da conta. Esse gasto tem que ser feito muito bem direcionado, né, para atender aquelas empresas e trabalhadores mais necessitados, e a partir daí você realmente apresentar uma retomada. Nesse papel da China, é engraçado, né, a gente vê lá nos Estados Unidos, como você mencionou, né, se instalando inquéritos para
tentar comprovar que a China escondeu os casos. Não é uma democracia, né? Então há possibilidade sim de que isso tenha acontecido, mas o que a gente vê também é um discurso de que fizeram isso para poder dominar o mundo, né? Quebrar as empresas e comprar elas mais baratas. Mas quando você vai ver, o baque lá na China foi muito grande também. O desemprego subiu vertiginosamente, muitas empresas lá falindo, né? Então não é algo que tenha esse momento tão, esse objetivo, né, que eles têm falado tanto de conquistar o mundo através dessa arma biológica. Eu questiono muito isso. Eu acho que a gente tem que ter mais o pé no chão, né? Eu acho que é uma lição para que, em termos de saúde, os países se preparem melhor, né? Como você disse, muitas doenças vão ser melhor tratadas até pelos hábitos de higiene que vão melhorar por parte dos brasileiros. E nessa questão da logística, eu acho que também muitos países vão terminar se reinventando, né? Porque muitos confiam plenamente na China como a grande ofertante, né, de insumos a preços baixos. Mas vira e mexe a gente tem um problema como esse acontecendo lá na China. Então eu acho que muitas indústrias de repente vão começar a pensar em, peraí, vamos produzir uma parte na China, mas outra parte na Índia, outra parte na América do Sul, tentar diversificar um pouco isso, né, para diminuir esse risco até biológico, né, de novos vírus que venham a acontecer. Agora, mudando um pouco de assunto, eu estou vendo aqui várias pessoas aqui que estão entrando e todo mundo perguntando sobre ouro. Ouro. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto aí, né? Eu queria falar um pouco assim, da minha experiência e de como eu considero o investimento em ouro em termos de planejamento. A gente sabe que, ao longo do tempo, o dinheiro perde valor, né? O dólar perde valor, você tem inflação, né? O que, mesmo você descontando essa inflação, há uma perda de valor em relação aos salários das pessoas, né? Onde no passado uma pessoa só trabalhava e bancava as despesas da família, hoje você precisa das duas pessoas trabalhando. E muitas dessas variáveis financeiras, ou seja, dessas opções de investimentos financeiros, têm altos e baixos, né, muito fortes, né, e que às vezes deixam as pessoas na mão, né. A gente pode ver agora o que está acontecendo mesmo na Bolsa, que a gente chegou no início do ano a bater 120 mil pontos e hoje fechou em 70 mil, mas esteve abaixo desses 70 mil. Né. Então, os investidores eles precisam organizar bem a sua carteira para ter uma diversificação que leve em consideração ativos diferentes, né? Porque também não adianta você querer diversificar, por exemplo, e colocar tudo em renda variável. Quando cai uma bolsa como essa, fica difícil você encontrar algum ativo que tenha subido numa queda vertiginosa como essa. São raras as exceções e geralmente você não está alocado nela. Então, essa diversificação ela tem que levar em consideração outros produtos, né? Outros produtos que retenham valor, mesmo quando você tem uma queda na renda variável muito forte. Claro que também, quando a bolsa sobe demais, em geral, o ouro não se valoriza tanto, mas também não perde tanto de valor. Ele flutua mais ou menos na sua trajetória, né, ao longo do tempo, né, porque serve de reserva de valor para uma proteção. Né? E, inclusive, serve como uma proteção cambial também, porque mesmo o dólar se desvalorizando horrores, o ouro acompanha essa movimentação e não perde de valor. Né? Então, eu acho que todo investidor tem que ter ou um fundo, uma parte do seu portfólio atrelado ao ouro, né? Ou deter ouro mesmo, né? Ouro físico, né? Guardado da forma correta e tudo mais, né? Para que você possa se precaver de oscilações muito fortes como essas. Essa é a minha opinião. Tá? Eu não estou aqui para vender o seu produto, né? Eu estou apenas corroborando da importância que se deve pensar, sim, nessa questão de diversificação para que você tenha o hedge, né? Que você tenha a proteção do ouro como um ativo que mantém, sim, sua reserva de valor. Bom,
O ouro, a principal vantagem dele, a liquidez. A liquidez do ouro é muito rápida, é objetiva e rápida. Se você comprar um carro, se você comprar uma casa, se você... Vamos chamar como patrimônio, tá? Estou falando de ouro como patrimônio. Comprar qualquer imóvel, o ouro você vende ele praticamente em 30 minutos. E uma casa, não. Uma casa você vai ter que pegar as certidões, aquela coisa toda, tal, assim por diante. E o ouro tem outra vantagem também. É o único bem, de fato, de investimento que você dona absoluto. E que se você ele tiver dentro da sua gaveta, ele está rendendo. Está rendendo dentro da sua gaveta. Então, o dólar, quando a gente às vezes pensa que, você sabe disso, algumas pessoas pensam que ele aplicou, rendeu em dólar, não. Na verdade, houve uma desvalorização da nossa moeda e ele ficou calçado no dólar. Ele ficou calçado no dólar. E o ouro tem uma vantagem de flutuar dentro do dólar. Ele flutua. Então, por exemplo, a cotação do ouro hoje, ele abaixou ontem de $1.600 para hoje para cerca de 1.550. Porém, o preço dele estava 260, foi para 268. Por quê? É porque ele entrou na flutuação do real. Ele caiu a cotação, mas entrou na flutuação do real. Então, quando a pessoa ele compra ouro como patrimônio, ele está se protegendo. O ouro, ele talvez não seja o melhor investimento, mas é o mais seguro. Eu costumo dizer que o ouro na alimentação é uma salada. Você pode comer pudim, você pode comer arroz, feijão, você pode comer lá um patê, mas a salada é sempre importante. Então, a pessoa tem um costume de ter cerca de 15% a 20% na carteira de investimento dele ou no planejamento dele, porque se ele planeja comprar uma casa, alguma coisa, e ele vai guardando uma quantidade em ouro, ele vai tendo a certeza que vai acontecer. Em algum momento, talvez, não vai esperar para juntar todo o dinheiro da casa, mas ele pode pegar, quando chegar numa parte, ele diminui o custo por causa da entrada que ele vai dar no negócio da casa. Então, ao longo dos anos, e o ouro é um investimento de patrimônio de longo prazo, não é de curto prazo, não é para a pessoa comprar e ficar especulando no mercado da noite para o dia. Nesses momentos agora, pode até ser, mas nos momentos normais, não. A gente tem que separar também, né, Juarez, aqueles que são investidores de longo prazo e os day traders que aí também mexem com ouro, justamente em momentos como esse. Eles sentem que a volatilidade aumenta em momentos de curto prazo e aí tendem a fazer negócios especulando. Né? Mas, em geral, a ideia é você ter aquele investidor de longo prazo, não é isso? Sim. É engraçado que o ouro tem siglas, né? Então, o ouro é chamado de AU. O código do ouro é AU. E, às vezes, eu vejo as pessoas falar AU, AU, AU. AU significa aurora, porque ele brilha, aurora, uma coisa assim. Mas o ouro, ele tem essa magia desde muitos anos. Ele conseguiu passar por todas as questões tecnológicas do mundo e se manter. Teve, às vezes, que ele caiu, tudo bem, mas ele se manteve. Ele conseguiu cruzar essa fronteira tecnológica, como muitos outros produtos, não. Um exemplo que eu vejo, às vezes, da Kodak, da fotografia, que hoje não tem mais a impressão da fotografia, e muitos outros produtos não conseguiu atravessar, outros investimentos não conseguiu atravessar. Verdade. Então, e hoje eu vejo também as moedas virtuais, Bitcoin, essas coisas todas, que, na verdade, eu vejo que não é uma coisa criada agora. Na verdade, é o ressurgimento das letras de câmbio ao portador lá atrás. É mais ou menos isso, porque hoje as pessoas conseguem fazer uma moeda digital da empresa dele e se cadastrar lá naquela bolsa, né? Esqueci o teu nome agora, e operar a moeda dele. Então, está existindo muitos produtos e o ouro está sempre ali no meio, ele sempre vai. Então, é um produto que ele tem o seu glamour na economia. Ele movimenta hoje, no mundo, mais ou menos por ano, 210 bilhões. O PIB dele, do ouro do mundo inteiro, é muito maior do que muitos países. Sim. O Brasil, o governo passando esse problema agora,
ele tem muita potência no Brasil, principalmente na área mineral. Eu vejo, às vezes, os problemas no norte, falando de questão ambiental. Tem que se cuidar da questão ambiental. Mas a mineração no Brasil ocupa menos de 1% do território nacional. Toda ela que eu estou falando, tá? De calcário, de ferro, de tudo. Porque a mineração é o seguinte, o cara faz um buraco, é feio aquele buraco, faz um buraco ali de um alqueire, mas fica 30 anos aquele buraco ali, para poder tirar aqueles minérios dali. Para você ter uma ideia, o Brasil produz hoje cerca de 100 toneladas de ouro. O Brasil. O Peru, do lado, que é menor que o tamanho do Mato Grosso praticamente, que é ligado pelo Rio Solimões ali na Amazônia, o Peru, que tem a parte que tem neve, tem a parte difícil deles lá, produz 150 toneladas. Por quê? E o Brasil, que tem ouro aqui em São Paulo, tem ouro em Santa Catarina, tem ouro em Curitiba, tem mineração de ouro em Curitiba, tem no Brasil inteiro. Então, eu acho que o Brasil gasta muito dinheiro punindo e pouco instruindo. Então, a educação de geologia, a educação nesse ponto, que faria as coisas crescer. Não é, às vezes, mutar o elemento, ele vai quebrar o elemento, vai destruir o negócio dele, o cara não vai produzir e o cara vai acabar voltando a fazer aquela bobagem que estava fazendo, talvez, para poder suprir, que fome ele não vai passar. É verdade. Você sabe que o homem, por fome, ele come o outro. Você não assistiu aquele filme lá dos Andes, lá que caiu aqueles jogadores? Sim, sim. O que eles fizeram? Não comeram o outro. Pronto, para sobreviver. Então, dizem que a seriedade do homem vai até aonde começa o desespero dele. É verdade. Então, o Brasil tem uma riqueza tão grande que ele pode, do nada, igual nós falamos no começo da conversa, ter um motor forte, ter um motor de 800 cavalos. A mineração no Brasil, o setor de mineração, talvez ele era mal cuidado ou não, mas ele tinha que ser forte. Quando chegasse um cara para mexer com a mineração de uma forma ecologicamente correta, tinha que ter um tratamento especial, a qualidade do trabalho, para ele poder trabalhar, para ele poder alavancar esse trabalho. E assim é tratado em outros países, né? Juarez, eu queria introduzir algumas informações interessantes, né? A importância do ouro vem se elevando nesses últimos anos, e principalmente de 2019 para cá, não é só por conta dessa fase que nós estamos vivendo de coronavírus, mas principalmente do início do ano passado, você vê uma elevação no valor do ouro, justamente porque lá nos Estados Unidos, o quantitative easing, que eles chamam, né, ou seja, a política monetária, vem aumentando muito, né? O governo americano vem jogando muito dinheiro na economia. Então, mesmo o valor daquelas ações estava sendo inflado, né, com muito dinheiro que estava sendo jogado no mercado. Então, muitos investidores começaram a migrar para o ouro porque estavam esperando justamente uma bolha do mercado financeiro acontecer. Essa bolha estourou, não por conta especificamente do mercado financeiro, mas sim por conta do coronavírus, e muitas pessoas terminaram se resguardando com o ouro. Eu estava vendo aqui algumas perguntas, né? Inclusive o César Menotti estava aqui perguntando como fica o ouro na crise, continuará tendo liquidez? Juarez já bem respondeu isso, né? É um ativo de altíssima liquidez, né? Mesmo na crise, é um ativo que retém o seu valor, na realidade, na crise, retém mais valor ainda, e aí faz com que você consiga comercializá-lo facilmente, né? Também a Nai Queiroz estava perguntando como eu consigo adquirir o ouro para investimento. Então, você tem duas modalidades. Você pode fazer isso no próprio mercado financeiro, né, ou você pode fazer em casas como a Ouro Minas, né? Aí depende da forma como você quer adquirir esse ativo, né, ou adquirir ele fisicamente ou financeiramente. Mas ambos dão a proteção devida, né, de você utilizar o ouro como ativo. Certo? A Olivia aqui está falando, acha que o ouro é mundialmente aceito. Acho não, tenho certeza, né, Juarez? O ouro é mais aceito do que qualquer moeda, até mesmo que o dólar, né? Em tempos de crise, mais ainda. Certo?
A Liz Vargas está perguntando aqui, como é que faz para investir em ouro? Qual o caminho? Aí, Juarez, eu queria que você falasse um pouco mais, né, até da atividade de vocês, como é que vocês fazem esse trabalho para quem quer investir. Bom, é uma pergunta boa, porque muitas pessoas que eu pergunto, por que você nunca comprou ouro? As pessoas falam assim, eu não sei nem onde comprar. A Ouro Minas é uma empresa especializada em compra e venda de ouro. Se ele entrar no site da Ouro Minas, ele vai ter os preços, ele vai ligar na nossa mesa de operação, o nosso operador vai atendê-lo, a entrega é feita em casa. Para se comprar ouro, a pessoa tem que ter capacidade financeira para isso. Não tem limite. Ele pode comprar de 1 grama a 10 quilos, 100 quilos, 200 quilos, não há problema. Pode comprar qualquer quantidade, desde que ele tenha capacidade comprovada financeira para isso. O que é capacidade financeira? É esse dinheiro que ele tem proveniente de alguma coisa legal. Não uma pessoa, por exemplo, tem um dinheiro que tem origem ilícita, que ele quer comprar. Não é bem assim. Existe um compliance para observar isso. Tem que ser dinheiro de origem lícita, como todos os investimentos. Ok? Bom, uma coisa que o César perguntou aí, o César Menotti, sobre a questão se o ouro fica com preço bom. Eu me preocupo um pouco com a Guerra Fria pós o coronavírus. Porque pós o coronavírus, os países que tiveram problemas, que não conseguissem recuperar, vai começar a procurar culpados. Aí vai virar aquela Guerra Fria, aquela discórdia de um lado, do outro, aquela coiseira toda. Então, eu acho que a questão financeira ela vai, no mínimo, depois que acabar o coronavírus, gerar um problema, no mínimo, de 9 meses a 1 ano. Eu acho que não é da noite para o dia. Não é assim. Então, é a mesma coisa de você parar uma locomotiva e depois arrancar com ela. Não é fácil. Ela começa devagar, depois ela vai andando devagar. E demora o tempo para ela pegar a velocidade cruzeiro dela. Então, eu acho que, nesses momentos, que eu acho que o ouro tem a sua vantagem. Tem alguns clientes que eu orientei ao ano passado para que comprassem ouro. Alguns conseguiram dobrar o capital, alguns ganharam um pouco menos, mas todos ganharam. Mas, ao longo de 10 anos, você não vê quem perdeu dinheiro com ouro. Exato. Não vê esse tipo de coisa. Aqui também tem 2 pessoas perguntando, a Pietra Joias e também a Olivia Neves, né? Ambas perguntas relacionadas à Caixa Econômica. A Olivia Neves está perguntando por que a Caixa Econômica não compra mais e a Pietra perguntando por que o leilão de joias da Caixa foi suspenso. Isso é muito específico, Juarez. Aí eu queria. Não, mas é importante falar. É importante falar. O leilão da Caixa Econômica ele movimenta 5 bilhões ano, mais ou menos. E o que estava acontecendo? Muitas pessoas iam lá, pegavam dinheiro sem origem, compravam esses leilões, pegavam, limpavam essas peças e vendiam essas peças. Então, a Caixa Econômica, quando começou a questão de observar, a questão de lavagem de dinheiro, essa coiseira toda, a Caixa Econômica começou a ter mais exigência com os cadastros. Quem está comprando, por que você está comprando, a origem do dinheiro. Então, ela deu uma parada para colocar tudo isso em dia. Inclusive, eu teve casos que a pessoa foi lá tirar o leilão, que ele havia feito o leilão, estava com dinheiro lá para pagar o leilão na conta, aí vamos supor que fosse lá 500 mil, por exemplo, desse leilão, comprou um leilão forte, 500 mil. Aí a Caixa perguntou para ele, falou, escuta, qual a origem desse dinheiro? Aí falou, esse dinheiro é meu, mas como assim? Da onde? Está na sua declaração de renda? O senhor vendeu algum imóvel? O senhor ganhou alguma comissão sobre isso? O que foi? Isso já tem antes da Caixa parar com o leilão, isso já tem uns 6 meses, até hoje ele não conseguiu retirar o leilão dele, porque não conseguiu comprovar a origem do dinheiro dele. Então o leilão está parado, porque a Caixa Econômica está fazendo um pente fino nos leilões passados e nos que irão ser feitos. Inclusive, eu já vi algumas pessoas que já tiveram multas na questão da Receita Federal, por não ter a origem do dinheiro e movimentou não sei quantos milhões na conta dele. Então, esse é o problema. Sobre a Caixa Econômica, sobre ela não comprar mais ouro em garimpo, quando a Caixa Econômica
lá atrás, em 1987, por aí, que a Caixa Econômica esteve em Serra Pelada. Inclusive, quando a Caixa saiu da Serra Pelada, a primeira empresa que entrou na Serra Pelada foi a Ouro Minas, que foi autorizada a fazer as compras. Quando o Brasil colocou a Serra Pelada a funcionar, foi tirar o Brasil de uma crise. O Brasil estava numa crise muito forte. Aí investiram na Serra Pelada e se tirou muito de ouro lá para isso. Mas a Caixa Econômica hoje ela não faz isso. O governo até esses dias fez um comentário para ela voltar a comprar, mas é uma logística muito grande. Eu acho que não compensa. Compensa em criar os dealers para poder fazer essa operação para ele. Ok? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho até pertinente também, emendando na sua explicação, é da Si Carvalho, dizendo até quantas gramas ou quilos eu tenho que comprovar a origem do dinheiro. Normalmente, nas normas do Banco Central, que não é que você não tem que comprovar a origem do dinheiro. É vendido só com a RG e o CPF até R$10.000. Até R$10.000 a pessoa vende, que é um processo que o Banco Central tem, que até R$10.000 a exigência é só com RG e CPF. Entendi. Ok? Ótimo. Bem, eu queria até que você falasse também um pouco, na Ouro Minas, como é que funciona essa questão do... você pode comprar, tem um cartãozinho, não é isso? E a forma de como você armazena, como você guarda, para que as pessoas possam ter a segurança de comprar e saber que está bem guardado. Como Certo. funciona isso na prática? Bom, a Ouro Minas, ela não pode guardar ouro. Ela não é qualificada para isso. Ela faz o negócio com você e ela leva para uma custódia. Vamos supor que eu vendi para você 1 quilo de ouro, 100 gramas, 1 grama. 1 grama é muito pouco, acima de 250 gramas. Eu vou numa custódia, seja a custódia da Brinks, ou seja uma outra custódia autorizada pelo sistema financeiro, e eu deixo esse ouro à disposição para você lá. Ele fica com seguro, com tudo lá, tudo certinho. Para comprar, igual eu falei antes, é só ligar na empresa, fazer o cadastro, abrir uma conta cadastro, né? E ele pega, faz as compras, ele vende, e as operações são muito rápidas e muito objetivas. Perfeito, perfeito. Estão perguntando aqui quanto é que está o quilo do ouro. Você quer comprar de quilo? O quilo de ouro hoje está R$ 268. Porém, o mercado hoje ele sofre um pouco, está sofrendo um pouco, porque o consumo do ouro hoje, mesmo o Brasil produzindo pouco, o Brasil produzindo isso a 100 toneladas ano, o consumo interno é cerca de 20 toneladas. 80 toneladas o país se obriga a exportar. E como está com esse problema do coronavírus, as exportações estão ficando um pouco mais difíceis. Então, está dando estão colocando um certo ágio lá fora na compra. Então, o preço acaba sendo um pouco mais baixo aqui nas negociações internas. Mas está 265 a 270 reais a grama hoje. Perguntaram aqui se nessa armazenagem que você mencionou, da Brinks e de outros, se há um custo, né? Qual seria esse custo, se ele já está dentro da transação que é feita. Como é Bom, que funciona? esse custo ele tem um custo, sim, que é praticamente metade de 1 grama por quilo, ou 1 grama por quilo. Mas conforme a negociação que nós fazemos do cliente, nós damos 1 ano de custódia sem custo para ele. Perfeito. Deixa eu te perguntar agora, Juarez, mudando um pouco, depois a gente pode voltar no dia a dia, né, do investimento em ouro, mas como que você acredita que o mercado vai se comportar aí nos próximos meses, né? Eu sei que a gente não tem nenhuma bola de cristal, eu sou perguntado isso o tempo inteiro, falo sobre isso todo dia na CBN, né, onde muitos empresários querem saber até quando a gente vai suportar, né, e como que vai funcionar a retomada. Estava até lendo, acho que muita gente segue o antagonista, né, eles acabaram de soltar e conseguiram uma planilha de apresentação do Ministério da Economia descrevendo mais ou menos como que vai ser a mudança da quarentena horizontal para vertical. Mas aí na sua experiência, nos seus contatos, como é que você tem sentido isso, né, em relação a uma retomada
da nossa economia. Se você está confiante também que isso se acaba aí no primeiro semestre, ou se segundo semestre a gente ainda vai estar sofrendo muito. Me dá aí tua opinião para ver se bate com a minha um pouco. Bom, eu acho que no primeiro semestre não se resolve isso bem, não. Mas eu acho também que até o fim do ano, eu acho que vai ser um pouco complicado. A questão do agronegócio não está ruim para o agronegócio. Eles vivem outra dinâmica, né? O agronegócio hoje trabalha muito com máquinas, trabalha com uma mão de obra, não que seja pequena mão de obra, mas ele trabalha com muita tecnologia. Porém, o agronegócio começa a sofrer com a manutenção das máquinas, com a manutenção de peças, com esses insumos que faz com que essa máquina funcione. Então, as fábricas de produtos internos começam a sofrer. A fábrica de carro, porque não vai vender o carro. Alguns produtos que a pessoa fabrica para venda interna, eles vão sofrer. Quem trabalha com exportação hoje não vai sofrer. Não vai sofrer, porque, inclusive, hoje, por exemplo, você vender um produto dentro do Brasil é mais caro do que vender lá fora. Porque pela Lei Candir, a Lei Candir, isenta de impostos na exportação. Isenta de impostos na exportação. Eu fiz um orçamento outro dia de uma máquina para um cliente aqui, que nós temos uma pequena metalúrgica, só de imposto deu 30%. Se eu vender essa máquina lá fora, tem 30% a menos de custo. Então, isso é um balanceamento que o governo tem que pensar agora para abastecer. Igual quando teve a recessão dos Estados Unidos lá atrás, eles se basearam na construção civil. O governo começou a construir, gerar emprego para muita gente. Gerava emprego para quem trabalhava na obra, gerava emprego para quem fazia comida, gerava emprego para quem fazia roupa, gerava emprego para quem cortava o cabelo. Gerava porque gerar emprego um monte de coisa que vai uma atrás da outra, né? Uma sequência de coisas. Tem um efeito multiplicador, né? É um multiplicador. Agora, tudo isso, com cabeça, uma boa inteligência, vai. As crises fazem as pessoas crescerem muito. Faz alguns se matar, mas faz outros se multiplicar. Então, até o Albert Einstein falava isso, né, que a crise era uma evolução. Ele considerava a crise uma evolução. Igual essa crise que teve agora, por exemplo. Você sabe uma coisa que eu me preocupo muito? Com as farmácias e hospitais. Hoje nós estamos tendo tanta farmácia, tanto hospital, os melhores pontos de São Paulo, de esquina, são farmácias. Mas as farmácias de remédio vão começar, depois dessa crise, a ter problemas. Porque as pessoas vão se adoecer menos. As pessoas vão tomar cuidado, vão adoecer muito menos. Apesar que as farmácias já mesclaram isso, hoje vende shampoo, vende chiclete, só não vende cigarro, o resto vende tudo. Viraram praticamente supermercados, né? Eu tenho uma ponta de esperança em relação ao momento que vivemos, certo? Eu sou um pouco mais otimista, eu acho que o segundo semestre ele tem uma importância fundamental de retomada forte da economia, mas para isso a gente precisa que a gente tenha o Congresso alinhado com a continuidade das reformas. Eu assisti no fim de semana passado uma live do Paulo Guedes, acho que você assistiu também, onde ele dizia que até a chegada do coronavírus, as reformas administrativa, tributária, as PECs, elas estavam todas elas já alinhadas com o Congresso, com o Senado, com a Câmara e o Senado, para que cada um fosse pai de uma ou de outra e que elas caminhassem e fossem aprovadas. Então, o momento político exige essa postura, né, do Executivo e Legislativo para que eles aprovem essas medidas importantes aí no segundo semestre, para dizer, olha, vamos aproveitar e vamos fazer um pacote de retomada da economia brasileira. Vamos simplificar a tributação, vamos tributar menos para que a atividade econômica, por exemplo, uma lei Candir como essa possa ser
revisada, ou seja, você tributa a mesma coisa para fora e para dentro, mas tribute menos, né? Você possa ter as PECs sendo aprovadas, você possa ter uma reforma administrativa aprovada que venha a reduzir os custos da máquina pública, até porque depois que passar esse momento, o peso na máquina pública vai ser muito grande. Então, isso tudo precisa acontecer para que a gente possa realmente ter uma retomada. Se não for assim, a gente vai realmente sofrer aqui 2020 como um todo, e isso deve entrar em 2021 também. Você concorda? Concordo plenamente. O governo tem que facilitar as pessoas trabalharem, mas educar. Educar e facilitar. Igual está educando. Não tem uma educação. A Globo não fica o dia inteiro, os outros televisão o dia inteiro, a SBT, falando, educando as pessoas para a pessoa poder se cuidar dessa doença. Então, ele tem que criar um sistema de educação para ensinar o cara na área da mineração, ou na agricultura, na área de industrialização. Ele tem que educar. Um povo com cultura, um povo com conhecimento, vai muito longe. Olha só, eu não sei se é bem essa história, mas se eu errar muito, você pode me corrigir. Você lembra da história da Guerra dos Farrapos? Pois é. O pessoal estava lá, todo mundo manchado, todos farrapados, aquela coisinha toda. Apareceu um cara que falou, vamos fazer uma forma diferente. E eles venceram os soldados, né? Não foi assim? Venceram com enxada, com foice, com facão. Venceram os soldados com fuzis, aquela coisinha toda. Então, uma ideia bem colocada, ela faz a diferença. A mineração no Brasil, esse ano que entra, ela vai surpreender. Ela vai surpreender, que ela vai crescer muito. E se o governo souber olhar disso com carinho, não é só de ouro, não. É de todos os materiais. O Brasil tem produtos que existe pouco no mundo. O Brasil é muito forte na mineração. Então, o governo ele tem que criar uma equipe, não é uma equipe de soldado para estar queimando as coisas, explodindo as coisas. Não é isso, não. É uma equipe de professores, de geólogos. Eu lembro uma vez que eu fui no Miss Saigon, que estava na guerra, no teatro da Miss Saigon, fui lá em Nova York, inclusive. Tinha uma criança, o soldado foi dar um tiro na criança no teatro. Saiu uma flor da ponta do fuzil. É isso que precisa. Não precisa ir lá queimar a máquina do cara. Senta com a pessoa, educa a pessoa, porque o dia que ele tirar um cara desse do mato, queimar a máquina dele, e o dia que tiver um crime dentro da cidade, e for um parente dele, e essa pessoa cometeu o crime, e essa pessoa chegar para ele e falar assim, eu sou aquela pessoa que você tirou do mato, eu estou tentando sobreviver. Então, existe muita coisa para se fazer. Temos que arrumar, temos que ser muito cuidadosos com o meio ambiente, com tudo isso, sim, mas com a educação. Hoje o pessoal está cuidando de tapete na porta de casa, o pessoal está cuidando para pegar um tijolo da mão do outro, um pedreiro que pega da mão do outro, vai lá, passa um álcool na mão. Hoje as pessoas estão tomando cuidado de limpar a casa várias vezes, as pessoas estão tomando cuidado de se limpar mais. Por quê? Pela educação. As pessoas vão ter dentes menos cariados, as pessoas vão adoecer menos de gripe agora, as pessoas vão ter menos verme, vai ter menos problema de verme, problema de estomacal, essas coisas, acredito eu. Por quê? Porque vão aprender a fazer as coisas mais saudáveis pela educação, pelo perigo que passou. Um ponto muito importante que a gente fala, o Brasil tem muito potencial. E esse potencial ele existe das vantagens naturais que a gente tem aqui no país. Você tem um solo muito rico que dá para a agricultura e um solo também muito rico que dá para a indústria extrativa mineral. Sim. Se você explora corretamente, se você não desperdiça isso, entregando a preço muito barato, ou não fazendo a exploração da forma correta, sem gerar divisas, sem gerar receita também tributária, você termina deixando de aproveitar essa vantagem. Então, eu acho que esse é o grande diferencial para você tentar fazer uma retomada, aproveitando o que a gente tem de bom. Nós somos grandes produtores mundiais do agronegócio e também da indústria extrativa mineral. Vamos aproveitar agora, Juarez, tem aqui uns outros comentários.
O Júnior está falando aqui, eu acho que Pernambuco vai sofrer mais do que o Brasil, com a política desse governador de Pernambuco. Bem, isso aí, de certa forma, tem verdade aí, né? A gente tem tido alguns problemas aqui. Mandamé Produções diz que, Juarez, você sabe de algum investidor, ou você mesmo, para uma mina em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, olha aí. Depois você fala pessoalmente lá com eles. Né? Ele até pede desculpa pela pergunta na live. Né? Mas deixa eu só falar uma coisinha para ele aqui. É. Peixoto de Azevedo é uma grande área aurífera do Mato Grosso. E lá tem a cooperativa, a Copevap, eu acho que é que chama Copevap, uma das cooperativas mais organizadas do Brasil. Parabéns para Peixoto de Azevedo. E é uma área muito rica. Se ali fizer um estudo de sondagem, de verificação, é uma área muito promissora. A dificuldade de se negociar minas ali é a falta de pesquisa mineral. Isso, tem ouro? Tem. E outros minérios também. Mas a falta de pesquisa mineral. Então fica a dica aí, né, para fazer a pesquisa, que com certeza vai conseguir mercado, né, para comercializar essas minas. Exato. A Silva Maluf fala que o ouro está tão valorizado nesse momento. A minha opinião, como eu já mencionei no início da live, a gente vive um momento que eu estava falando de uma política monetária de 10 anos, né, onde eles vêm inflando o mercado de ações. Então, desde o ano passado, que muita gente vem dizendo que essa bolha vai estourar, né, e, por conta disso, muitos investidores migrando para ativos mais seguros, ativos de hedge, ativos de proteção. E o ouro é um deles. Então, desde o ano passado, vem se valorizando. Agora, com essa bolha não, com esse problema do coronavírus aqui no Brasil e no resto do mundo, esse ativo, mais uma vez, se valorizou bastante. Não é isso, Juarez? Não, com certeza. Tem outros fatores também que afetam a economia, né? Quando surgiu, há uns tempos atrás, o ouro começou a subir, foi antes do coronavírus. O coronavírus está com um delay de 20%. De 20%, acredito eu. Mas antes do coronavírus, começou uma guerrinha fria com Estados Unidos e China, né? Falando sobre as questões. Então, ali já se mexeu. E eu tinha uma conversa também, não sei da seriedade dessa conversa ou não, de que a China estava se abastecendo muito de ouro para evitar o uso da moeda dólar nas suas negociações. Então, isso também fez o ouro subir. Ó, um detalhe aqui, o Brasil, em 2000, o Brasil tinha uma reserva de 140 toneladas de ouro nos seus cofres. Hoje, o Brasil tem umas 70 toneladas só. Então, nós vendemos a nossa reserva. Então, o Brasil está com a reserva dele muito baixa, comparando com os outros países, né? Entendi. Aqui o Fábio Duarte está falando. Fala sobre o planejamento da aquisição da moeda estrangeira, comprar aos poucos, no final você tem uma média do valor. Ele está perguntando, mas na realidade já está indicando o caminho, né? Planejar a aquisição de moedas estrangeiras. Tem que fazer realmente aos poucos, porque você, dessa forma, você suaviza, né, qualquer pico que venha a acontecer de valorização da moeda. Eu acho que você também concorda, né, Juarez, nessa estratégia. Né? Mas entre a pessoa guardar dólar e ouro para poder segurar o dinheiro para viajar lá na frente fazer negócio, é melhor guardar o ouro, porque o ouro ele flutua dentro do dólar. Por exemplo, há 10 anos atrás, se você tivesse guardado aí 20 mil dólares e eu guardado mais ou menos o equivalente de ouro, eu teria praticamente, se eu vendesse hoje, eu teria quase 30. Pois é. Seria mais ou menos isso. Aí também aqui o Neilton, corretor, estava falando, seria interessante comprar ouro agora, com receio de algum banco quebrar. Bem, aí a gente precisa entender um pouco melhor, né? O banco, em geral, ele comercializa os CDBs próprios lá dele, né, mas também comercializa alguns produtos que são de outras empresas, né? Então, tem que ver exatamente qual o risco que estaria envolvido na quebra desse banco. Agora, se for uma quebradeira generalizada, claro, o ouro tem lá o seu valor mantido, né? Até porque ele não é vinculado a nenhum banco central, nenhum banco comercial, ele tem o seu valor intrínseco, né? Sim. Bom, eu acho que tem um parâmetrozinho que dá para a pessoa simplesmente observar e ver.
O pessoal costuma dizer que a letra do Tesouro é um dos que mais está rendendo, né? Que rende muito. Então, quanto mais rende isso, mais pobre o país é. Então, se o Tesouro render 5% hoje, o cara tem que abrir o olho. Então, porque o Tesouro rende de duas formas. Ou o governo está investindo em alguma coisa que vai capacitar muito, ou está resolvendo o problema, ou está pagando pepino. É a mesma coisa de você ir, e o governo pega os títulos dele, é a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro e em alguma pessoa trocar e pagar um juro. O governo vai e fala para os bancos, vende esse título para mim. O banco vai, vende o título do governo para poder suprir a economia do governo. Então, quando a pessoa vê que o Tesouro está pagando muito alto, ele começa a pensar por quê. A questão da pessoa, eu fico olhando assim, às vezes eu não entendo muito bem na questão de ações e tal, mas alguma coisinha assim, as pessoas falam, a bolsa fechou com 100 pontos, com 150 pontos. A pessoa fica pensando, bicho, é hora de investir, né? Mas quando se fala isso, se eu estiver errado, você me corrige, é quando tem as empresas, 80% delas que mais negociam, as que mais geraram negócio. E essas empresas que geraram negócio, elas que criam essa pontuação para poder fazer os negócios. Então, é uma coisa que em casa a pessoa vai observando e olhando como é que estão as coisas, para onde ele leva o investimento dele. Né? Começou a ter problema, viu que começou alguma coisa, sinceramente, eu acho que o cara já tinha que pegar 50% para o ouro. Então, peraí, eu vou esconder aqui e esperar um pouco. Juarez, a gente está aqui já há 50 minutos falando, o tempo voa, né, quando o assunto é bom. Eu queria só mais uma pergunta para a gente, em seguida, ir finalizando. Eu estou tentando encontrar aqui, deixa eu só ver se eu localizo o nome da pessoa, mas era perguntando sobre a tributação quando você faz investimento em ouro, né? Se a tributação é a mesma da renda fixa, da renda variável, como que funciona isso? Funciona assim. Bom, atrás lá você me fez uma pergunta sobre comprar. Nós temos um aplicativo também, que no aplicativo o cara compra o ouro, ele vende, faz tudo no aplicativo, tá? Lá no site da Urminas ele vai encontrar isso aí. Quando a pessoa compra o ouro, a tributação é igual das ações. Quando o capital investido e o lucro que der não superar 20 mil reais dentro do mês, não tem imposto. Vamos dar um exemplo. Eu comprei 15 mil reais em ouro, certo? Aí rendeu 4 mil. Eu não tenho imposto nenhum para pagar. Agora, quando ultrapassa, aí eu tenho que pagar sobre os rendimentos que deu. Deixa eu falar outra coisa para você aqui, que a Uruminas, ela, há muito tempo, ela vem se preocupando também com essa questão ambiental. E nós desenvolvemos um sistema, uma máquina, para trabalhar na mineração a seco. Uma parte que usa mercúrio, que é a parte do resumo, ela vai agora para uma mina aí, daqui uns 30 dias mais ou menos, que não usa mercúrio, não usa cianeto, nada no resumo. Depois vem a parte, que é a parte de produção, a grande máquina. Então, dentro de, acredito eu que 1 ano e meio, mais ou menos, vai começar a funcionar agora, de 1 ano e meio, mais ou menos, começa a não se usar muita água na mineração, fica tipo a mineração de calcário. Nem mercúrio e nem cianeto. É uma coisa boa para a questão ambiental. É importante, né? Cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. Então, vamos finalizando. Tem aqui até um comentário do Ronaldo Cavalcante Tenório, dizendo: Braz me indicou para ver essa live, estou achando muito construtiva, parabéns. Eu queria finalizar com isso agradecendo, eu acho que nosso intuito, né, Juarez, foi trazer conhecimento para as pessoas, trazer informações sobre alternativas de investimentos que as pessoas possam diversificar, se proteger. Né? O maior exemplo está acontecendo agora, né? Quem está 100% na renda variável está sofrendo com isso. Eu falo na CBN todo dia, né? Para aquele que não me conhece, que é seguidor de Juarez e está aí me vendo pela primeira vez, falo muito sobre economia, negócios, investimentos, e desde o ano passado que a Selic começou a cair de forma vertiginosa, né, muitas pessoas migraram para a renda variável. Mas eu sempre disse, olha, você tem que diversificar, você tem que estar na renda variável, mas você tem que estar na renda fixa,
Você tem que estar em outros produtos, outros ativos que tragam também uma segurança para você, né? Porque senão você vai sofrer muito com a volatilidade. E aí eu acho que essa nossa live de hoje só comprova e muito, né, esse sentimento que você, como investidor, precisa diversificar e uma parte do seu investimento tem que estar protegido de variações, até porque você pode precisar no dia de amanhã e é um ativo com liquidez e que mantém o valor ao longo do tempo, não é isso? Sim, é por aí. Às vezes, não sei que tem pessoas, às vezes, que estão nos assistindo que não sabem muito bem o que é a Selic. Na verdade, é o juro interbancário, né, o da Selic. Isso, sim. E o banco, quando ele termina o expediente dele, ele tem a exposição dele. Então, ele começa, se ele precisar de empréstimo dinheiro de outro banco, ele paga um juro para esse banco. Então, esse juro, que é a Selic. E muitas vezes o banco vai no mercado puxar o mesmo dinheiro, talvez um pouquinho mais baixo, do que do outro banco também. Então, para esclarecer, ele é para cobrir essa exposição das corretoras ou dos próprios bancos, né? É como a gente chama a taxa de juros básica da economia, onde os bancos Exatamente. pegam dinheiro emprestado entre si para justamente fechar essas posições. Exatamente. Então, eu queria pedir aí aos nossos seguidores aí que seguissem o perfil, né, da Ouro Minas e os da Ouro Minas seguissem aí o meu perfil também. O meu é @SCosta, da Ouro Minas @Ouro Minas, não é isso? Ourominasbrasil.com. Brasil. Aí o site, né? E também vamos aí nos falando no futuro. Acho que de repente vale a pena marcarmos aí outra live mais à frente, né? E discutir um pouco mais ainda o andamento da situação aqui no nosso país e dos investimentos. Sim. Não é isso, Juarez? Tá bom. E se Deus quiser, eu agradeço a todo mundo que participou desse bate-papo aí. Eu acho que de uma forma construtiva. Eu acabo aprendendo muito também. Com as próprias perguntas, eu acabo aprendendo. Muito obrigado a você, tá, por dar essa atenção para a gente aí. E parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Juarez. Eu vou deixar a live disponível, né? Depois eu vou baixar ela, vou colocar no YouTube, que aí quem quiser assistir depois a gente pode compartilhar, tá certo? Tá ótimo. Tá ok. Um abraço, Juarez. Um abraço a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.